Fala, galera, vamos acompanhar aí o jogo aberto, analisando o jogo do Palmeiras, que goleou o Juventude por 4-1 e é o líder isolado do Brasileirão. Vamos ver aí o que o Ronaldo Giovanelli e Cicinho têm a falar do Verdão. É um chorinha coração, hein? Era É? Inter, foi vendido bem. Agora voltou, retomou o grande momento do Bruno Fux. Ai, é só o que eu faço, só choro. Bom, vamos para quem está alegre, só sorri. O Palmeiras, que agora isoladamente é o líder do Campeonato Brasileiro, chegou aos 58 pontos, igualou o número de jogos do Flamengo. E olha só, 18 vitórias para a equipe do Abel Ferreira, um saldo de gols que não é superior do Flamengo, mas tem esses critérios de desempate e agora tem 3 pontos a mais na tabela. Edu, então, esse Palmeiras está confirmando que é a melhor fase mesmo do time na temporada. Com certeza, Renato. E a gente viu, né, nesse jogo de sábado, a questão da postura dos atletas. Aí você vê a seriedade, como o Abel fala, ele não treina só os 11 titulares, e sim o elenco. Então você vê que todos os atletas que entraram em campo sabiam o que tinham que fazer. E pela seriedade, eu fiquei muito feliz pelo Bruno Rodrigues, porque, como eu falei no início, um cara que passou por muita dificuldade, quase 2 anos sem jogar. Só quem teve lesão, né, assim, sabe o quão difícil é para o dia a dia, sabe aquela coisa da dor. Mas eu acho que a superação, a dedicação e a resiliência que ele teve, né, ele foi presenteado não só pelo gol, mas também o que ele vem produzindo para o time também, Renato. Então, eu fico muito feliz e é uma opção que o Abel ganha também no ataque, principalmente em um momento como esse que o time estava totalmente desfalcado. Mas isso mostra também o poder do que o Abel tem em mãos. Ele muda o esquema, coloca 3 zagueiros, né, os atletas entram, faz o que ele pede e isso mostra mais uma vez a força do elenco. O Palmeiras consegue uma vitória importantíssima para a sequência do campeonato, até porque agora iguala em números de jogos com o Flamengo e aí acaba superando ainda mais com 3 pontos a mais. Então isso faz com que no jogo de quarta-feira tenha uma importância muito grande, porque aí depois no domingo é o grande clássico, é aquela coisa do primeiro contra o segundo. Então eu vejo assim, o Bruno Rodrigues, Bruno Fux fazendo gol, o primeiro gol também com a camisa do Palmeiras, né? Mas agora que o Andrés jogou também, Renato, distribuindo bola, vindo buscar a bola, armando também. Então acho que o Palmeiras, como você bem disse, está vivendo um grande momento e ainda mais um momento importante da temporada. Para mim, quem jogou muita bola também foi o Rafael Veiga. Aliás, Cicinho, Veiga, Maurício, Felipe Anderson e Andreas Pereira pela primeira vez jogaram juntos como titulares. E deram conta do recado, né? A gente fala da questão do adversário, Juventude, mas assim, uma equipe que veio também para tentar parar esse Palmeiras. E é importante porque esses jogadores desempenhando o trabalho, né? O Veiga voltando a jogar bem, acaba colocando uma pressão nos titulares, né? Então, assim, e o Palmeiras fica cada dia mais forte. É um sério candidato ao título. E quando tá, como o Abel falou, quando tá tudo encaixado, quando as coisas estão dando bem, a onda vai, assim, o time vai naturalmente, né? Então acompanha aí essa questão do bom momento do Palmeiras. Então quem entra, por mais que não esteja no mesmo ritmo dos titulares, consegue dar conta do recado exatamente pelo bom momento que o time vive. E a tendência é que esse time seja praticamente o mesmo, porque a data FIFA atrapalha o Palmeiras no jogo contra o Bragantino. Só o Vitor Roque, né? O Vitor Roque estava suspenso e aí pode voltar o time. Mas de resto, os jogadores estão na Ásia. A Argentina diz que vai aproveitar todo mundo, então deve aproveitar o Flaco e também o Aníbal Moreno. Então, provavelmente, essa equipe aí pode ser quase repetida, hein, Ronaldão? É uma equipe que o Abel conseguiu dar um refresco também para alguns jogadores, né? Importante isso, girar algum grupo, isso é importante num momento como esse. Agora, o resultado também foi espetacular, mas não precisa desviar o foco também depois na coletiva, né? Desviar o foco ali de mais um pênalti mandrake pro Palmeiras. O que está acontecendo? Mas o pênalti foi retirado. O que está acontecendo? Mas em campo o juizão achou que foi. E a expulsão? Que mais uma vez mas aí não é legal quando o VAR trabalha de maneira correta e intervém retirando a penalidade. Pita também, normal, porque isso aí era legal. 12 do primeiro tempo. Mas os erros são os mesmos há anos. Mas houve o contato realmente, mas não foi para ser pênalti. Isso tá ficando chato já, isso aí. Ficando chato, agora ele vai. Os times entram dentro aí o VAR da trabalhou. área. Mas é inadmissível, cara, os caras errarem dessa forma. Olha onde que ele estava, ele marcou realmente, ó, houve o contato, ó. Houve o contato. Abre o olho, Flamengo, A questão é a seguinte, esse é um lance que o árbitro não precisa nem de VAR para não dar pena. Sabe por quê? É só você olhar a trajetória da bola, o árbitro tá reto com a bola, a bola muda de trajetória, é só você ter a noção. Não dá pra entender, velho. Tocou na bola. Então, mas houve o contato também, Cicinho. Mas o posicionamento do árbitro... Eu sei, irmão, mas por isso que ele marcou e foi lá ver no VAR, Ronaldão. Tá demais, velho. Aí a gente vê a fragilidade, né, dos árbitros. Tá demais. Você tá no lance, olhando a bola. Se
a bola mudou o percurso, obviamente que o defensor tocou na bola. A gente tem um outro lance também de reclamação, mas é do Palmeiras, do jogador Reginaldo, uma entrada que ele fez forte no Bruno Rodrigues e que nada foi marcado, nem falta, inclusive. Eu quero ver aqui o comentário dos meus amigos. Porque no jogo lá, Palmeiras e São Paulo, fizeram o maior escardalhaço tudo. Agora quero ver agora, Cicinho. Que se você faria, você ia dar cartão vermelho ou não? Eu tô vendo o lance de longe, como que... Ó. E aí? Você? Não, então, eu quero ver você agora. Eu quero ouvir a sua opinião. Porque você Eu quero ver a sua opinião. Aí tava em disputa, olha ali, ó. Não tava com a bola dominada. Aí? Vermelho. Ué, e como o André... E o outro ele tava dominado a bola. Tá vendo? Você não tem coerência nos seus comentários. A outra bola, ele tava dominado. Ele tava dominado a bola contra o São Paulo. Ali a bola não tava nem dominada, ele foi... E por uma coincidência ruim, um jogador que enfrentou 2 graves lesões, que nem sabia em algum momento se voltaria a jogar. O Edu falou sobre isso, mas o Bruno é muito talentoso, é um jogador que ele faz falta pro Palmeiras e tomara que agora ele consiga ter uma sequência excelente aí jogando, fazendo gols e poderia ter se machucado de novo. Sim, ele poderia sim, mas a gente, graças a Deus, deu tudo certo, ele voltou bem. O moleque tá blindado agora, espero que ele possa ter uma sequência, porque a gente viu, né, Renata, que ele é um cara que sabe se posicionar, sabe finalizar e é uma peça que, de repente, o Abel possa usar, de repente, em algum jogo, que precisa colocar mais um atacante. Então, ai, Abel... Jandrei. Se você analisar isso daí, talvez o árbitro não expulsou, porque se você analisar o jogador do Juventude, ele não coloca peso na perna, ele simplesmente para a perna. Talvez seja ele nem deu falta, viu? Esse o motivo. Entendeu? É que você não pegou o lance de trás. Não, então, porque o cara tá assim, ele não tá baixando o pé, ele tá com o pé alto, talvez não vê essa intensidade. Diferentemente, contra o São Paulo, o Andreas foi e levou o pé. É que você não viu o lance por trás pra você realmente ver que ele foi e ainda calçou também. Sim, mas então, lá ele não... diferente aí que a bola não tava nem dominada, não tava nem perto. Aí é um lance pra expulsão, Edu. Sim. Aí é um lance pra expulsão, como foi o do São Paulo. Eu sempre digo, quando tá ganhando, liderando, é tudo maravilhoso, todo mundo elogia, fala bem, ou aqui no Brasil muita gente fica quietinha, esperando só a próxima pancadinha, não é? E o Abel Ferreira, ele desabafou sobre isso, porque na hora boa, todo mundo aparece, a mídia fica pianinho. Na primeira derrapada, vem todo mundo em cima, e o Abel não esqueceu sobre isso. Olha o que ele disse. E claro que é muito bonito ver um estádio cheio como foi hoje, vemos o Todos Somos Um, mas, sabem, quando as coisas estão bem, eu não preciso de ver o Todos Somos Um, a onda leva. Não é aí que eu preciso da nossa torcida ou da mancha verde. Nós precisamos é de alguém que nos ajude ou dê uma palavra de incentivo nos momentos duros e difíceis. Não é o contrário. Não é quando nós estamos mal, porque sabemos que estamos mal, sabemos que temos que continuar a trabalhar, como foi o caso do Bruno Rodrigues. E seria muito fácil para mim dizer, Barros, empresta este jogador, pá, está aí, pá, ele não se calhar nem vai jogar. 2 vezes operado ao joelho, manda-o embora, manda-o para qualquer lado. E não foi isso que nós fizemos. Nós cuidamos e abraçamos. É isso que eu espero dos nossos torcedores em todos os momentos, sobretudo nos momentos mais difíceis. Porque a mancha verde, quando está do nosso lado, nós somos mesmo. Aplaudir agora, dizer que somos os melhores agora, que temos... Agora é fácil. Agora eu digo, sabem o que é que eu digo aos meus jogadores? Atenção aos elogios. São impostores. Agora vocês vão fazer tudo o oposto que fizeram a seguir ao jogo do Corinthians, é tudo o oposto. No jogo do Corinthians estávamos todos, se nós, clube, se a minha presidente e se o meu diretor desse ouvidos ao que tinha acontecido, o treinador já tinha ido embora, metade da equipa tinha ido embora e era tudo mau. Portanto, nem éramos tão maus como diziam há uns tempos atrás, nem agora somos isso tudo que vão para aí dizer. E aí, gente, qual é a interpretação desse desabafo, Ronaldão? Ele muda um pouco o foco do que foi o jogo praticamente, ele deixa a desejar até para os torcedores que foram no estádio num sábado à noite, deixa um pouco a desejar em termos de trazer a confiança para o grupo. Eu acho que é o momento dele trazer a confiança maior para o grupo. Ele não precisa falar do torcedor, da Mancha, do Corinthians, fala do que ele fez, do trabalho dele, está todo mundo vendo. Ele tá no Palmeiras há mais de 5 anos, ele está no Palmeiras. Ele já tem um lastro ali para ele falar, olha, foi feito isso, foi feito aquilo, dá moral para quem entrou. Acho que o mais adequado seria, para você ganhar o grupo, pelo menos com alguns treinadores que eu trabalhei, quando tem uma vitória dessa, com um time praticamente que mexido, você dá moral para quem tá vindo. Mas ele elogiou a coletiva, eu acompanhei a coletiva dele completa, 29 minutos. Eu gosto de ver porque ele elogiou, a primeira coisa, ele elogiou o grupo. Sim, ele chama para briga, mas desnecessariamente. Eu estou dizendo que ele pode ser o cara maior aí, porque ele já está encantando muita gente com o que ele está fazendo. Mas se ele segurar um pouquinho mais, ele falar mais do time dele, educar mais as palavras ali, ele não precisa toda hora ficar
ficar chamando ninguém pra briga, muito menos da torcida. É desnecessário num momento como esse. Porque agora ele vai ter umas paradas indigestas pra ele. E a aí torcida vai ter que ele já empurrar. tá prevendo isso, ele quer o apoio do torcedor Isso. quando nem tudo é 100%, quando vai você não ser. tá goleando, quando você não tá sendo elogiado. Eu acho que o Abel, nesse sentido, se tem alguém que faz um trabalho a longo prazo e bem feito aqui no Brasil, é ele. A gente falava muito do Vojvoda também no Fortaleza. E mesmo assim, aqui no nosso país não é suficiente. Parece que falta alguma coisa sempre. Ou na primeira chance as pessoas querem a pancada, querem o confronto. Eu acho que se ele tá magoado, ele tem o direito de poder externar isso também. Eu acho que ele deu o recado dele, eu acho que ele tem o direito de falar, ainda mais numa vitória, o momento que o clube está vivendo também, como ele bem disse, falando que ele vai precisar muito do time, que todos somos um, e é verdade realmente, porque a gente tem que ter o equilíbrio, Renata. Não é porque quando perdeu para o Corinthians, vou falar novamente que no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, que o Palmeiras era o pior time do mundo, que tinha que mandar tudo. E não é porque agora está liderando o campeonato e está na semifinal da Libertadores que todos são ótimos. Então a gente tem que ter esse equilíbrio e ele deixou o recado dele. Tá tudo certo. Mas ele tem que passar equilíbrio também, Edu. Esse menino, o Everton, também saiu mal na bola ali. Não é porque tem o Carlos Miguel lá no banco que você vai desesperar também essa estrutura. Então o que eu penso como treinador? Ele tem que chegar lá e falar, Everton, você tá bem, dá moral, velho. Porque nitidamente você vê que ele tá já incomodado com quem tá no banco. Então, para você ganhar um grupo, é isso que eu quis dizer só. Que ele coloca fogo na entrevista, que ele mete todo mundo, eu acho desnecessário. Mas um jogo em que o placar é 4-1, você xinga o goleiro? Quando o placar é 4-1, você vai xingar o goleiro ou chamar atenção? Não, dá moral, eu tô falando, porque ele saiu numa bola errada, e isso pode ser a pressão de quem tá no banco. Então ele tem que ter esse sentimento. Lance, acho que até estava tão tranquila a partida, acho que é meio que mas ele tá refugando desatenção. algumas bolas que ele não refuga. É isso que eu tô dizendo. Então qual é o papel do treinador? Everton, vem cá, você é meu goleiro, velho. Fica tranquilo, papapá, até pra imprensa, o Everton é o meu goleiro, o Carlos Miguel é pro ano que vem, ou se não, porque você precisa domar. Mas você precisa segurar. Não começar a jogar para os outros a resposta. Mas você também não pode, de repente, externar uma situação que, de repente, ele ter conversado internamente. Porque você dando moral para ele é o quê? Colocando ele para jogar. E o Everton tá jogando todos os jogos. Né? Independentemente dessa situação que ele, nesse jogo, poderia saiu errado. Entendeu? Mas quantos jogos ele já vem fazendo milagres pro Palmeiras, entendeu? Então, eu acho que a moral que ele dá é no dia a dia e colocando o Everton para jogar, que é um dos líderes do time. O Felipe Anderson apareceu ali, também fez uma partida bem interessante. E sim, o Palmeiras está começando a encaixar suas peças. E hoje eu vejo que não são apenas 11 titulares. O time tem mais opções. Jogadores que estão passando por um momento técnico que deve ser bem avaliado. E eles estão correspondendo. Perdeu jogadores pela data FIFA, fez essa partida atrasada e não sentiu. Foi 4-1 de novo. Não, 4-1 e assim, Renata, é um time que cada dia mais vem adquirindo uma força que parte exatamente do treinador. Eu entendo a postura do Abel. O Abel, assim, às vezes a gente cobra muito dele, mas ele é esse cara totalmente transparente, né? É difícil ele guardar as emoções, ainda mais em momentos como esse. É o cara que convive com a pressão. Ele está aqui no Brasil há mais de 5 anos e as pessoas ainda continuam cobrando dele, cobrando. E assim, ele é um cara que ainda a gente consegue extrair algo dele. É impressionante, né? Para que parece que acabou, não tem mais de onde sair, ele tira um coelho da cartola aí. Então, assim, o Palmeiras é isso daí e cada dia mais vai melhorar porque esses jogadores na qual estão entrando estão colaborando também. E tá legal acompanhar o trabalho do Felipe Luiz no Flamengo, do Abel Ferreira no Palmeiras por enquanto, os dois brigando seriamente pelo título brasileiro. O Palmeiras abre a semana com a expectativa baixa de contar com os jogadores que foram convocados para suas seleções no duelo contra o Red Bull Bragantino, na próxima quarta-feira, às 19 horas, no Allianz Parque. Flaco Lopes e Aníbal Moreno até poderiam ser novidades no duelo. A dupla está com a seleção da Argentina para amistosos nos Estados Unidos e o último jogo desta data FIFA será na terça-feira, às 21 horas, em Miami. A presença deles pelo Verdão no dia seguinte, porém, dependeria de alguns fatores fundamentais: a logística para o retorno, a condição física caso atuem pela Argentina e o cansaço da viagem de aproximadamente 8 horas em voo direto. Na última sexta, Lionel Scaloni, treinador da Argentina, afirmou que pretende utilizar Flaco Lopes e Aníbal Moreno no duelo contra Porto Rico. Caso isso se confirme, a presença deles contra o Palmeiras é praticamente impossível. Foi minha decisão deixar o Messi, fora. Queríamos testar o Lautaro e o Julián Alvarez. E tínhamos o Flaco.
no banco, que não pôde entrar e que jogará na próxima partida, disse. Todos os novos jogadores que foram chamados e não tiveram oportunidade jogarão contra Porto Rico, completou. Por causa desses quesitos, o técnico Abel Ferreira tem trabalhado com a hipótese de não contar com a dupla. Mesmo que Flaco e Aníbal cheguem a tempo, pode ser arriscado desgastá-los diante de uma sequência dura que está por vir. Em relação aos demais convocados, o retorno é bem mais complexo e a expectativa do Palmeiras é quase nula. Isso porque o paraguaio Gustavo Gomes e os uruguaios M. Martinez e Facundo Torres estão em amistosos na Ásia, o que impossibilita um retorno imediato. Os reforços para este duelo, portanto, podem vir do departamento médico. Kelvin e Sosa tratam problemas médicos e podem ser surpresas até quarta-feira. O retorno certo é de Vitor Roque. O atacante cumpriu suspensão diante do Juventude e agora fica livre para atuar. Ele voltará para o comando do ataque, que teve Bruno Rodrigues como referência no último sábado. Na defesa, o trio de defesa com Bruno Fux, Murilo e Mikael deve permanecer.